objetivo que ajuda, orienta né, no caso do Brasil, o governo federal, mas principalmente as cidades, né, os governos municipais, para fazer políticas públicas que sejam integrais, que sejam, digamos, que procurem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Em 2017 e 2018, se eu não me engano, o Instituto Trata Brasil já estava mensurando que o Brasil não vai conseguir atingir, por exemplo, a meta de saneamento. Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Habitability, essa nossa plataforma, videocast, podcast, que discute o presente e futuro das cidades, do habitar, do viver, sempre conectando tecnologia com o comportamento humano, com o social e vários outros assuntos. E hoje a gente volta a falar sobre um assunto super importante, ODS, tema que já foi tratado em outros episódios de outras perspectivas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro das cidades, o compromisso da agenda relacionada a vários aspectos da cidade nessa perspectiva global. Tenho dois convidados aqui super especialistas, a gente estava conversando antes aqui, eu estava entendendo a história de cada um deles. Esse primeiro nome eu vou me esforçar, vamos ver se eu vou falar certinho. Jordi Sanches Cuenca, arquiteto e urbanista PhD especializado em habitação social e desenvolvimento urbano sustentável, coordenador do programa do ONU Habitat em São Paulo. A outra parte eu acho que eu acertei, Jordi. Ele é espanhol, a gente ficou aqui falando um pouquinho sobre o nome, mas aqui no Brasil carinhosamente chamado às vezes de Jorginho também, né? Você também. Bem-vindo e obrigado, viu, pela presença no Habitability. Eu que agradeço o convite. William Rigon, ele é geógrafo, algo muito legal também para a gente trazer para a perspectiva. Eu entrevistei poucos geógrafos até agora, sócio da plataforma Conectade Smart Cities. William, bem-vindo, viu? Obrigado também pelo convite para a gente poder colaborar aí nessa discussão quente aí da ODS. Eu vou começar um pouquinho, Jorge, pedindo para você contar um pouco do seu trabalho. Hoje, principalmente o ONU Habitat aqui em São Paulo, né, no que consiste. Acho que está imerso quando a gente fala de ODS, mas hoje qual que é a dinâmica do seu trabalho? Sim, obrigado. O ONU Habitat é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, né? Uma agência da ONU especializada em tudo que é desenvolvimento urbano sustentável, né? E é o ponto focal das Nações Unidas para os governos locais. Então a gente tem uma parceria, o ONU Habitat tem uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, para implementar um projeto que se chama Vivo Verde ICP, e um projeto que está focado nas áreas verdes públicas da cidade. Então, a gente trabalha basicamente com os parques, né? A gente está avaliando os parques e fazendo diversos trabalhos, né, com a prefeitura para fortalecer a gestão, né, e também fortalecer toda a parte de informações, dados em relação aos parques, né, para depois ter políticas públicas melhores, né? Que já é um lado bem interessante, né, de colaboração, de trabalhando em conjunto, né. William, um geógrafo numa plataforma de cidades inteligentes, dá um contexto um pouquinho de como que você conecta aqui. Bom, na verdade, eu trabalhei com inteligência de mercado por 17 anos, né, numa consultoria, e trabalho com essa pauta de cidades inteligentes há 11 anos. A plataforma ela tem 11 anos, onde a gente tem um objetivo, e por ser uma empresa, na verdade, a gente trabalha com propósitos, né? No caso da plataforma de cidades inteligentes, a gente tem um propósito de auxiliar os municípios e as cidades a galgarem degraus e realmente irem para um caminho de transformação de cidade inteligente com foco no cidadão, né? Então a gente entende que precisamos unir todos os atores que geram uma cidade inteligente. Então a responsabilidade não é do setor público, a população não só demanda. Na verdade a gente tem que linkar todos os atores, empresas, organizações sociais, próprias entidades, grupos, financiadores, bancos, enfim. A gente tem que unir todos os atores na mesma pauta de discussão para que a gente tenha uma cidade mais inteligente para o cidadão, trazendo ali qualidade de vida, trabalhando aí seus propósitos de educação, saúde, segurança, meio ambiente. Então tem várias verticais que a gente tem que olhar, e o urbanismo sustentável é uma das pautas que a gente discute fortemente por conta ali de que as coisas acontecem na cidade. E eu, como geógrafos somos generalistas, né, principalmente os geógrafos humanos, né? Então ele é generalista no sentido de sempre tentar colocar um pouco da geografia social, política, econômica dentro dessa visão
de cidade para que a gente não exclua ninguém ali numa observação e num planejamento da melhora das cidades. Interessante essa composição também do seu trabalho com inteligência de mercado, né, que traz muito repertório de dados, comportamento, observação, muito legal essa junção. Como que vocês definem cidade inteligente hoje? A gente tivemos um episódio aqui que foi até polêmico, eu nunca imaginei que poderia ser polêmico no sentido de desconstruir, né, mas como que vocês definem? Então, esse conceito até o Jorge vai trazer o da ONU, né, que é um conceito específico. A gente trabalha a cidade inteligente. São vários conceitos, e acho que vocês discutiram isso, inclusive, no episódio em questão. A gente trabalha muito essa pauta de que a cidade inteligente ela não é uma cidade tecnológica. Então, a cidade tecnológica é uma cidade que foca na tecnologia. A gente traz uma cidade inteligente que ela tem um foco no cidadão, na transformação. Porque hoje, para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, você não necessariamente precisa ter uma nova tecnologia, contratar um novo serviço, buscar uma conexão melhor. Você pode fazer uma gestão pública diferente, você pode fazer um planejamento urbano diferente. Então, o próprio planejamento urbano de São Paulo, o plano diretor, ele é um instrumento de mudança da cidade, de uma cidade mais inteligente, focando em usos mistos, em adensamentos diferentes, sem o uso de tecnologias. Mas aí eu vou passar para o Jorge que ele tenha a definição da ONU para essa pauta. Qual que é a definição? E por que a gente associou tanto a tecnologia apenas? Bom, a tecnologia, claro, a gente vive num momento na história, já faz um tempo, mas na última década ou duas, que tá provocando muitas transformações na sociedade. Então, a questão tecnológica está, né, sempre na mídia, nas redes sociais, em tudo, né? E um pouco a preocupação é que se foque, né, como o William falou, na tecnologia e não nas pessoas. Então, a ONU, nos diversos espaços de debate entre os Estados-membros, tem chegado a uma definição em que a tecnologia é um meio e não um fim em si, né? Então, a tecnologia ajuda a melhorar a gestão pública, ajuda a pensar a cidade de uma forma mais adequada, sempre focando nas pessoas, né? Nos habitantes da cidade, principalmente naqueles que estão numa situação de vulnerabilidade, né? Esse é o foco. E a definição da ONU é uma definição bem ampla, né? Eu trago aqui, mas eu acho que não precisa ler só para entender. É uma definição bem ampla, mas é isso, a tecnologia como um meio que pode ser aproveitado para melhorar a qualidade de vida da população, sempre olhando para esses grupos que estão numa situação de vulnerabilidade. Sabe que essa foi uma experiência muito legal aqui no Habitability, porque como jornalista eu cubro muito tecnologia, né? E inicialmente, para mim, o conceito, né, Smart City, ele também foi muito apropriado pelas empresas de tecnologia, né? Então sempre associado a IoT, 5G, agora 6G, carros autônomos. Então quando eu venho para a Habitability e começo a falar mais sobre cidades, aí eu acho que completa muito. E é isso, né? A tecnologia não como um fim em si, mas como um meio com o humano no foco ali. Por isso que eu gosto muito de sempre ouvir vários conceitos e definições sobre cidades inteligentes. Antes da gente falar da ODS 11, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a ODS ou ODS, do que a gente está falando, para quem não está muito familiarizado com essa sigla. Então, a ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e são 17 objetivos que foram acordados, né, por todos os Estados-membros da ONU em 2015. Então, houve todo um processo de debate, diálogo, consultas, né, de negociações entre todos os países, né, incluído o Brasil, e chegaram a uma agenda global do que é desejável, né, para o mundo até 2030. Por isso também se chama de Agenda 2030, né, 2030. Então, essa agenda, né, é um documento que foi, digamos, aprovado e assinado por todos os países, onde tem esses 17 objetivos, e um deles, o objetivo 11, né, sobre cidades e comunidades sustentáveis, o que trata mais da parte de ter uma cidade mais saudável, mais segura, melhor organizada, né, mais funcional.
limpa, etc., mais igual, né? Menos desigual. Cada objetivo tem uma lista de metas, né? Que os países têm o compromisso de alcançar até 2030. Né? Tem um aspecto interessante aqui, ainda que seja um compromisso nessa perspectiva, né, países, como você falou, eu vejo que, e aí, William, você pode até complementar aqui, até pela sua experiência também corporativa, eu vejo que hoje muitas empresas, em seus projetos de ESG, acabam incorporando algumas ODS, usam como um parâmetro, né, então, tal ODS me orienta para a questão de sustentabilidade, ambiente, faz sentido isso? ODS não é só um norte ali para nações, para países, numa esfera pública, mas ele também vai para o mundo corporativo. Como ele é uma meta, então a gente sempre volta nas escalas, né? Como ele é uma meta ratificada pelos países, a gente tem que efetivar isso de vários formatos. Né? Então, enquanto você tem ODS que você consegue, as ODS, não, as metas, né? Quando você tem metas ali que você tem que cumprir dentro da cidade, que você tem que cumprir dentro de um nível de alcance do cidadão, porque as metas em si, elas são muito amplas, né? A gente está falando desde saneamento básico, a gente está falando de redução de assédio, então são coisas que têm que ser mensuradas, na verdade, como um todo. Então, quando uma empresa, na verdade, ela adere a alguma política que tem a ver com isso, na verdade, ela está ajudando a melhorar e atingir aqueles indicadores que estão atrelados a uma das ODS. Né? Então, hoje elas têm uma responsabilidade social, ambiental e etc. dentro desses 17 objetivos e que todo mundo tem que fazer sua parte. Volta naquele conceito que eu comentei das cidades inteligentes. Né? Se a gente ficar pensando que só o governo federal tem a responsabilidade de atingir, isso não vai acontecer. Hoje a gente tem que trazer todos os atores para buscar. Em 2017 e 2018, se eu não me engano, o Instituto Trata Brasil já estava mensurando que o Brasil não vai conseguir atingir, por exemplo, a meta de saneamento. Né? Porque a gente tem muita perda de água, porque a gente ainda não tem... Até 2030. Até 2030, mas em 2016 já sabia que na velocidade que tinha, nos investimentos que tinha, no formato que tem de investimento em saneamento, por exemplo, que saneamento tem a ver com planejamento urbano, né? A gente está falando de ter acesso ali a um serviço de água qualificada, né? Água potável, de ter recolhimento de saneamento e tratamento disso, todas as metas ratificadas ali a gente não conseguiria atingir no nível ratificado, porque a gente não tinha investimento, recurso ou profissionais, empresas envolvidas para aquilo. Aí se abriu caminhos para PPPs, concessões, etc., que tem dado uma acelerada, mas em tese, na verdade, ele é um programa amplo, então você tem que envolver todos os atores. Então, quando uma empresa, quando uma concessionária, quando um município mais fortemente adere àquilo como uma pauta estratégica, né, real, e não de marketing, né, não de comunicação, mais fácil você tá ali de buscar esses objetivos que são difíceis, né? Inclusive de mensurar, porque quando a gente volta nas metas também, os indicadores que tem ali, no Brasil, o IPEA, que é um dos organismos que mensura, né, que ajuda a controlar, mas você tem o Observatório das Cidades Sustentáveis, tem várias outras plataformas, você não consegue nem mensurar os indicadores para essas estratégias, o que mostra o quanto a gente está para trás e precisa das políticas para fazer esse desenvolvimento. Agora, só uma dúvida ainda nessa linha sobre a dinâmica, né? Uma curiosidade mesmo. Eu dei um exemplo de empresas, mas poderiam ser entidades, organizações. Uma empresa em si, ou um pool de empresas, afirma esse compromisso ou não? O compromisso é o país, é a nação que faz, e aí depois uma empresa, como o William bem trouxe, né, acaba adotando aquilo também, mas ela não firmou um compromisso, não? Não, o setor privado não assina, mas pode assinar voluntariamente, né? Então tem, por exemplo, uma entidade que é como uma associação de empresas que tem um compromisso com os ODS, que chama Pacto Global, né? Que tem, acho que se não todos os países, na maioria de países tem essa estrutura, né? Que é de empresas que têm esse compromisso e eles discutem e, digamos, apoiam né, publicamente essa agenda, né? Mas o que acontece é o seguinte, como a Agenda 2030 é um compromisso dos Estados membros, né, dos governos, então as políticas públicas são pautadas em base nessa agenda. Então os investimentos também, e isso acaba meio que orientando também o setor privado, no sentido que o setor privado precisa do Estado para funcionar, né, porque precisa da infraestrutura, precisa dos incentivos, né, das normas que têm uma segurança, uma previsibilidade nos investimentos.
Então, como o Estado planeja e legisla em função parte baseada nessa agenda, né? Então, o setor privado tem que seguir, senão vai ficar fora, né? Vai ficar É interessante isolado, porque né? é algo prático também. Tem um lado do marketing, da camada das Sim. relações públicas, tem um lado que é apenas por reputação, né? Mas é bem Mas feito, funciona. mas funciona, mas tem esse lado prático, né? Se eu não me enquadro, eu tô deixando de trazer negócios. Isso é interessante também, porque mostra o quanto é amplo o que a gente está falando aqui. Correto. Sim, o setor privado, é do interesse do setor privado aderir à agenda, porque isso, claro, talvez a curto prazo não enxerguem benefícios, mas a meio e longo prazo, com certeza, é o que vai fazer uma empresa mais rentável, né? Jorge, agora vamos humanizar o ODS 11 aqui, sair do número e trazer aqui para a mesa o que é, né? Dentro de todas essas ODSs, o que o ODS 11 representa, e aí vamos falar sobre o que ela representa aqui. Tá, o ODS 11, né, que se chama Cidades e Comunidades Sustentáveis. Cidades e Comunidades Sustentáveis, Exato. esse é o nome. Então é um ODS que, digamos, tem um perfil mais territorial, né, no sentido que fala de assentamentos humanos, né, pequenos e grandes, e define umas metas do que seria um assentamento humano bom, com uma boa qualidade de vida para todos e todas, né? Então tem metas relacionadas com moradia, metas relacionadas com serviços básicos, com espaço público, com gestão dos resíduos, né? Com Inclusão também, né? Sim, exato. Então, basicamente isso, é um objetivo que ajuda, orienta né, no caso do Brasil, o governo federal, mas principalmente as cidades, né, os governos municipais, para fazer políticas públicas que sejam integrais, que sejam, digamos, que procurem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Que, claro, todos os municípios querem isso, né? Mas isso já dá uma pauta e orienta, né? Como os governos locais podem fazer e também podem medir o progresso, né? Porque os ODS têm indicadores de medição que são orientativos também. Cada município tem, né, interpreta os indicadores ou adapta os indicadores à sua realidade, aos números que eles têm disponíveis, né, os dados, mas basicamente é isso, né, é tudo o que tem a ver com cidade, com moradia, com infraestrutura urbana. Então, esse é um ponto importante, assim, não é só sobre fazer, tem que ter métrica, porque a métrica é um parâmetro para entender se a gente está avançando ou não. Deixa eu só pedir uma ajuda aqui para entender um pouco mais o conceito de assento humano, para quem não está familiarizado. Dá para entender, eu acho que na sua abertura você já explica um pouco o que é, mas na prática, o que seria um assento humano hoje? A gente está falando da comunidade mesmo, né? Então ela vai se referir, e aí acho que é um ponto importante, como a gente está falando de ONU, né? A gente está falando de todos os países, existem várias formas de urbanização, né? Enquanto você tem ali na métrica lá de 50, acho que em 2030 vão ser 55% da população que está vivendo em zona urbana, né? Se eu não me engano é a meta da ONU, mas no Brasil você já está com esse índice bem maior, né? Então você está falando muito mesmo da comunidade ali, que a pessoa vive numa área urbana, num princípio específico, onde você tem, não a maioria, mas onde você tem mais facilidade de implementação de políticas públicas de urbanização, porque toda vez que você vai para as questões de rural e etc., você tem uma dificuldade. Mas no assentamento urbano, por exemplo, estão dentro das comunidades, né? Então as comunidades carentes, que antigamente denominadas de favelas, etc., elas fazem parte desses assentamentos. Então elas estão incluídas nessas políticas públicas. E aí, como o Jorge falou, você tem que adaptar cada região, porque o próprio Brasil você tem essas dificuldades, né? Você vai ter lá no Acre assentamentos urbanos que são praticamente em palafitas, e aí você tem toda uma questão diferente de infraestrutura, então você vai estar muito mais focado nessa infraestrutura do que talvez nas questões mais de inclusão ou de resiliência, apesar que também entra resiliência, porque a gente está falando ali de subir o rio, enfim. Mas aí você tem essas dificuldades, né? Então também, por mais que você tenha uma definição desse assentamento, na verdade cada uma vai ter uma característica diferente. Isso é muito importante. Eu gosto do exemplo das palafitas, porque
a gente acaba generalizando muito, principalmente quando a gente está no eixo aqui sudeste, a gente generaliza muito, né? A gente acaba achando que o Brasil se resume aqui, mas a gente está falando de proporções continentais e é isso. Mesmo dentro de uma cidade como São Paulo, quando você vai de uma comunidade de Zona Sul para Zona Oeste, você já tem uma alteração ali, imagina num aspecto Brasil. E aí, quais são as complexidades trazidas por esse contexto? Aí já falando de Brasil, né? A nossa extensão territorial, a mudança cultural, comportamental, o que isso traz de desafio quando a gente está falando da aplicação de um ODS que se desdobra em muitas metas aqui? Desenhar essa agenda foi um grande desafio, porque o mundo é muito diverso e o Brasil é como se fosse um mundo, né? Uma versão pequena, não tão pequena, mas do mundo, né? É super diverso, né? Muito desigual também, igual que o mundo, né? E então tem, digamos, muitas diferenças de níveis de vida, de, né, situação social, econômica, cultural, né? Então isso gera um desafio no momento de medir. O que eu vou medir? Qual vai ser a minha meta? Essa meta é adequada para o contexto social, cultural, econômico, né? Então vai por aí, né? E o que, né, por exemplo, São Paulo, né, como uma cidade muito grande, mas também muito diversa, tem uma lista imensa de indicadores e variáveis para medir, né, e tem uns sistemas bem sofisticados de medição para poder abranger toda essa diversidade, né. Cidades menores têm uma lista de indicadores mais básica, mais simples, né, porque é uma realidade relativamente menos complexa, menos diversa, né. Eu fico imaginando, é óbvio, né? Muito trabalho, muita complexidade. Além do desafio de adaptar né, as metas, os indicadores ao contexto e à realidade local e à diversidade, tem a questão técnica, capacidade de medir, porque medir é difícil, né? Tem que fazer, por exemplo, pesquisas de campo, né? Fazer entrevistas, fazer medições, né? E isso é complicado, né? Digamos, precisa uma capacidade técnica, uma infraestrutura, uma tecnologia para fazer essa medição. E tem muitos municípios, a grande maioria do Brasil, dos municípios brasileiros, não tem ainda capacidade técnica para fazer as medições de forma adequada. Então tem que fazer né, de uma forma muito simplificada, né? Que o oposto do que acontece aqui em São Paulo, que tem capacidades técnicas muito, muito altas, e também tem digamos, um sistema de medição altamente sofisticado. Uma curiosidade, William, você comentou que você trabalhou bastante tempo com inteligência de mercado e mergulhado ali em muitos dados. Esse desafio de estrutura, ele passa por isso também? Dados, assim, qual que é a dificuldade que a gente tem hoje de ter informações que se conversam, assim, em vários aspectos, seja de saúde, saneamento... Ótima pergunta. A gente não volta nem no dado, a gente volta na cultura do dado, né? Como comentou, né? São Paulo tem cultura de dado, tem observatório de informações, etc., há anos, né? Antes de ser moda ter dado. Então, né? Porque vira aquela coisa, hoje você tem muitas empresas que só fornecem dados, que tem plataformas de dados. A gente trabalha na plataforma com 70 indicadores de cidades inteligentes. A ISO tem mais 80, não sei quantos, 120 de cidades sustentáveis, 90 e poucos de cidades resilientes. Então, existe muito a questão de ter dados e comparáveis, né? Acho que esse é um ponto importante. Mas volta que dentro das cidades brasileiras a gente não tem nem cultura de dado, né? Então o cara faz uma gestão, uma política pública, aplica, não mensura, não mede, não tem resultado, não tem efetividade, logo não entrega nada para o cidadão, porque ele não vai ter visibilidade de retorno, etc. Então a gente, na questão de dado, a gente começa lá na cultura, que a gente está falando do servidor público, do gestor público, do executivo público, prefeito, alguma coisa, ou governador, ou governo federal, mas o governo federal trabalha mais com uma política de dados abertas, até pelo portal da transparência, onde ele junta e tem feito um esforço para que isso fique num banco de dados mais ou menos mais fácil de acessar, mas a dificuldade de conversa de dados ela é muito grande, né? Existem várias pesquisas internacionais que tentam mensurar as cidades mais inteligentes do mundo, os dados, as cidades mais resilientes, sustentáveis. Tem pesquisa na Espanha, pesquisa do IES, tem pessoal em Portugal, na Austrália, mas não dá para você juntar dado, né? Porque dado para você comparar, se você for fazer uma análise comparativa, análise histórica, cada município vai trabalhar o seu.
Mas a análise comparativa tem que estar na mesma unidade no mesmo tempo. Tem que ser banana com banana, maçã com maçã. Aí banana, um grande desafio, né? Eu brinco que é banana prata com banana prata, porque pode ser uma banana diferente, né? E aí você está comparando coisas que, na verdade, aí depende do uso. Se aquilo for um uso marqueteiro, político, etc., tudo bem. Agora, se você está realmente usando um dado para política, para alcance, para atingimento de metas, aí você realmente tem que ter um detalhamento melhor, e aí volta também de novo lá embaixo, né? Então, cultura de dados, especificação, forma de coleta, metodologia, periodicidade, validação, para que as políticas públicas, que é o grande objetivo, né, que saiam do papel e efetivem aqueles... Porque o indicador não está ali para provar que deu certo... para provar que aquela pessoa é boa ou não, né? Que a política, a gestão é boa ou não. Não, que o resultado está sendo atingido e a população realmente está sendo beneficiada, né? E aí volta nos tipos de dados, porque a gente está falando desde saneamento, onde tem uma meta lá, que tem uma da ODS 11, um deles é a parte de saneamento. Então você tem lá como meta 100% de atingimento, isso é uma meta, né? Eu quero ter a universalização desse sistema. Mas eu tenho na mesma ODS um indicador que fala da redução de assédio. Como é que eu mensuro assédio, né? Ainda mais no Brasil, né? Porque você vai falar, tá bom, a pessoa é assediada, ela registra a queixa, ela não registra a queixa, o que é feito com esses dados? Hoje já conversa os dados que vêm nos mesmos lugares, privado e público, porque o público lá das delegacias, vai ter o banco lá, você faz todo um mapa da violência. E dentro das empresas, e dentro das escolas. Então, existe muita dificuldade mesmo de sentir essas efetividades, daí a importância de que todos os atores, quando a gente fala de plataforma, né, de trazer todos os atores para que todos estejam, pelo menos, motivados a estarem envolvidos nisso. Você deixou claro aqui o risco de, como você falou, né, o dado ele não é para mostrar se aquela gestão é boa ou não, o dado é para ajudar no coletivo. Tem um elemento político aqui importante também, né? Sim. Quando a política pode interferir num dado. Acho que aqui já está muito claro o desafio que temos em relação à informação, né, parâmetros e por aí vai. E aí, Jorge, voltando ao DS 11, eu queria que a gente fizesse tentar encontrar os pontos em comum do ponto de vista de desafio, falando de Brasil, né? De novo, assumindo que a gente já falou, que é muito variável, depende muito, mas olhando hoje para o Brasil, quando você olha para comunidades aqui em São Paulo, no Sul, no Norte, no Nordeste, o que a gente tem de primeiros desafios em comum? Ele foi buscar a lista ali no... Realmente tem muitos desafios, né? Um desafio, e talvez um dos mais visíveis, né? É a situação habitacional, né? De muitas famílias, né? Muitos lares, né? Que tem muita precariedade, né? Principalmente nas periferias das cidades, né? E então é um desafio histórico, né, desde quando as cidades começaram a crescer rapidamente, né, no Brasil nos anos 40, 50, começou essa crescida, né, até chegar no momento que o Brasil acho que tem 85%, né, da população morando em cidades. E esse crescimento foi muito rápido, sem planejamento, de forma muito precária, principalmente com autoconstrução, com poucos recursos, e em territórios que não tinham nenhum tipo de infraestrutura, né? Ou tinha uma infraestrutura que não estava preparada para receber essa população. Então, praticamente todas as cidades do Brasil têm esse problema, né, de ter uma parte importante da população, que às vezes chega a mais da metade, em algumas cidades no Norte, no Nordeste, né, onde que não tem acesso à água segura, saneamento, eletricidade cai, ou não chega o transporte público, não chega o caminhão do lixo, não tem escola perto, não tem centro de saúde por perto. Então, a vida dessas pessoas é super complicada, é muito difícil sair de uma situação de pobreza se não tem esse mínimo, né, de condições urbanas e de equipamentos para poder, né, prosperar um pouquinho na vida, né, poder sair à frente, né, seja uma empresa familiar, seja simplesmente para ter uma vida em família, uma vida em boas condições, saudável, né? É interessante que você vai da infraestrutura
para a cidadania, né? Correto. E temos outras camadas aqui hoje. Para você pedir um carro de aplicativo, por exemplo, para uma comunidade, não é uma coisa simples, né? Dependendo do contexto. Para você receber uma entrega ali, né? Você é um microempreendedor, trabalha com um determinado produto, para despachar ou para receber uma entrega, também é um desafio, né? Quando a gente fala de CEPs, é interessante. Você vai da infraestrutura para a cidadania, quase que num parágrafo apenas. E tudo isso está, na verdade, nessa ODS, né? Porque você está falando da questão da moradia adequada, você está falando que tem a ver com a infraestrutura, você está falando do acesso à mobilidade, que está dentro da questão também de uma das metas, você está falando de ter serviços básicos no entorno, você está falando da resiliência, porque é um perigo, geralmente essas autoconstruções, etc., são os impactos maiores, né? Não adianta você ter cidades que mensuram, né? Acho que mais de 90% das cidades no Rio de Janeiro tem lá um indicador positivo de mensuração de desastres, mas onde mais ocorre desastres de deslizamentos são nas cidades carioca, né? Nas cidades do Rio de Janeiro. Então você tem ali uma questão de estamos mensurando, mas e a política pública em cima disso, né? O que a gente está fazendo para melhorar e reverter essa urbanização descontrolada que a gente teve no passado e evitar que isso se prolongue, né? Porque como falta de política pública urbana, de planejamento urbano, ora a gente espraiou isso para a periferia, para as bordas das cidades, dificultando acesso à saúde, educação, a própria mobilidade em si, e deixando elas, inclusive, sem infraestrutura, porque aí o caminhão de lixo passa uma vez por semana, quando passa, etc. Ora, elas estão ali presas em comunidades ali totalmente com risco, aí entra a violência, aí eles deixam de ser dignos, ter de qualidade digna, então eles têm que buscar o subemprego, ou menor do que o subemprego, e aí entra... Então, toda essa questão de política urbana, na verdade, ela é intrínseca também a essa questão da política econômica e social, né? E aí esse é um ponto que a ODS 11 ela mede muito, né? Inclusão, resiliência, sustentabilidade... Tem mais um termo, enfim, mas está dentro ali dessa... Você foi para uma outra questão aqui que esbarra até em soberania, né? É claro que agora eu tô com um recorte de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu não tenho repertório para outros, mas, por exemplo, essa ideia de que uma comunidade, ela por si só, ela é quase que um estado. Isso é muito ruim, essa ideia, né? Por todos esses desafios de ter o seu próprio regimento, de ser fechada. No Rio de Janeiro a mesma coisa, por mais que em relação geográfica, né, no Rio de Janeiro seja diferente de São Paulo, essa ideia de que ali existe quase que um país à parte, ela é muito complicada quando a gente fala de cidadania, segurança, soberania, e é no Brasil por aí todo, vai, né? Porque você pega Recife, você tem Boa Viagem, que é um bairro nobre, e um pouco a norte você tem Brasília Teimosa ali, que é uma comunidade presa em palafitas praticamente ali em Recife. Você vai para Maceió, você tem a mesma coisa, se eu não me engano é Bebedouro, o nome do bairro, que é totalmente uma comunidade. Então, nas grandes cidades, isso ocorre em praticamente todas, e aí nas menores cidades, isso ocorre uma coisa mais dispersa, mas ao mesmo tempo, talvez não tão chocante, né? Aquele exemplo da Avenida Giovanni Gronchi em São Paulo, com os altos apartamentos, versus a Paraisópolis, ela é muito gritante, né? Ela mostra essa segregação, essa não inclusão, e tem todos os exemplos que foram dados, né? Falta de infraestrutura. E isso que ela é uma das comunidades mais apoiadas por empresas, ONGs, mesmo assim ainda falta muito acesso. Eu fiz muita matéria de negócios lá dentro, exatamente sobre o que você falou, de apoio, iniciativas de empresas, projetos, olhando também para o lado cultural e empreendedor muito forte, mas tá muito claro aqui, eu acho, da forma que vocês colocam, né? É de infraestrutura a cidadania, passando por segurança, ou seja, é muito amplo. E sustentabilidade, E sustentabilidade. Né? Não só, porque sustentabilidade é um conceito amplo, que inclui a questão social, econômica, né? Mas também ambiental. Então, recentemente a ONU incluiu na lista de direitos humanos o direito humano ao meio ambiente saudável, né? E, então, também isso é um problema, né? Muitas comunidades não têm acesso a espaços públicos decentes, né? Ou parques, né? Ou ruas arborizadas, praças, né? Então, a viver num ambiente além, né, da casa, mas um ambiente que seja mais saudável, que possa aproveitar, né? Ter lazer
no espaço público, né? E tem um outro aspecto também ligado ao ambiente, que aí é causa e consequência, né? Quando a gente tem hoje alteração climática e que tem um impacto estrutural, quem sofre é exatamente quem está mais vulnerável, né? Sim. A gente tem vários exemplos de regiões do litoral e várias outras, também um reflexo de uma questão ambiental. Eu sei que essa pergunta agora ela é talvez para fechar aqui, né, para a gente não ficar só na problemática. Essa é uma pergunta que ela traz muitos desafios porque não é tão simples assim. Mas quando a gente começa a falar de soluções e talvez soluções que a gente já conseguiu atingir localmente, pontualmente, o que vocês enxergam? Começando contigo, assim, o que a gente já conseguiu fazer que é a solução e não mais o problema, assim, exemplos e possibilidades? Bom, acho que uma parte importante é que a gente tem que realmente entender o que é o problema para aquela cidade, né? Então a gente não pode nunca generalizar a meta. O país tem aí esse compromisso, cada cidade é diferente. E aí acho que a gente volta até naquela questão da tecnologia, né? Às vezes São Paulo fez lá uma tecnologia de semáforos inteligentes. Funciona para qualquer cidade? Não, tem cidade que não tem problema de mobilidade. Tem tablet para a escola. Mas naquela região, aquela cidade já tem 5G, Wi-Fi. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então qual que é o problema da minha cidade? Acho que o primeiro passo que as cidades têm feito de uma forma bem, bem interessante é fazer o seu diagnóstico por meio de indicadores também, né? Lógico que tem toda a parte da pesquisa da fala e participação do cidadão, então toda essa inclusão do cidadão por meio das organizações sociais, etc., nesse planejamento urbano já ou planejamento de políticas públicas como um todo, porque vai entrar na educação, na saúde, na segurança, ele é importante. Então, acho que hoje muitos municípios e muitas cidades estão trazendo essa participação popular, né, no sentido de organizações ou mesmo pelas audiências, né, para entender e fazer o seu autodiagnóstico de realmente o que é o ponto que eu preciso melhorar, né? Tá bom, eu tenho e para que a gente possa atender todos, né? Porque como nós, né, classe média ou média alta ou classe alta, não podemos ter a visão de planejamento da cidade nos nossos pedestais, né? A gente tem que olhar para a grande maioria. Porque hoje, discutindo, nós estamos numa situação. Mas a gente sabe que existem todas as outras camadas, que, como também foi levantado, é a maior parte da população, que está na periferia, que está excluída, que não tem acesso à tecnologia, que falta infraestrutura. Então, a gente tem que incluir eles nessas gestões, e muitas cidades estão fazendo esses planejamentos participativos. E olhar por meio de dados quais são essas carências efetivas e aonde elas estão. Puxando sardinha para o geógrafo, né, a própria cidade em si, ela tem questões ruins, mas não no território todo, né? Então eu vou ter política pública em determinada zona oeste ou na zona norte, atrelada à educação, segurança, iluminação pública, sustentabilidade, desastres ambientais, etc., diferentes. Então primeiro eu identifico, depois eu mensuro isso para poder fazer uma política pública efetiva, onde até os resultados vão ser feitos de forma correta. Esse ponto de você não trazer soluções enlatadas, ele é muito importante. O seu trabalho passa muito por isso também, né? De conectar. A gente está falando entre ONU e um olhar local versus o que pode servir quando você acaba fazendo essa ponte, né, Jorge, também. Sim, é uma ponte permanente que a gente tem que fazer, né? Entre uma agenda global, né? Um acordo de 193 países, né, que se discute em escritórios e, né, assembleias em Nova York, em Nairobi ou Bangkok, né, e a realidade local de um bairro, né, que tem os problemas muito específicos, né, seja problemas de poluição, problemas de acesso a certos serviços, né. Então a gente tem que saber conectar, né? Então a gente trabalha muito com essa metodologia de adaptar esses marcos globais e as ferramentas que também são produzidas, né? A ONU, todas as agências e a ONU Habitat especificamente produz muita ferramenta para ajudar os governos locais a implementar política pública, ou a fazer política pública, né? Então tem esse esforço de adaptar essas ferramentas e essas soluções, ou adaptar soluções, boas práticas de outra cidade em contextos específicos que são diferentes, né? Então, para isso, o primeiro passo é a participação, né? Então, e o Brasil tem uma tradição bem importante, bem forte de participação social, né? Algumas cidades mais que outras, né? Em uns âmbitos mais que outros, né? Mas tem experiências pioneiras globalmente com o orçamento participativo,
né, aqui em São Paulo tem uma rede de conselhos fortíssima, né? Muito atuante, muito ativa de cada setor tem o seu conselho que envolve a comunidade, cada bairro, cada setor da cidade, né? Então, tem essa parte da participação que o que faz é justamente ajudar a adaptar agendas globais e ferramentas globais ao contexto local, né? Aqui tem uma camada legal, né? A gente sempre acaba usando como parâmetro. Então, Bogotá se tornou referência por causa da mobilidade, ou Medellín, e às vezes é super importante, né? Mas o exemplo, ele serve como aprendizado, a gente pode olhar boas práticas, mas é como está colocado, né? É local e não tem como resolver um problema local com soluções que não sejam, que conversem com essa questão local. Eu vou terminar com uma pergunta que ela é difícil, né? Eu acho que vocês deram spoilers, na verdade, né, sobre essa pergunta, mas ela é difícil. A gente está conversando aqui em 2024, né? A gente tem o prazo aí até 2030. E aí, né? Como que começar contigo e eu deixar contigo, porque isso tá muito conectado, mas ao teu trabalho também. Mas e aí, né? Quão distante estamos, quando a gente fala especificamente da ODS 11, para todas essas metas que não são poucas? Eu acredito que nós estamos distantes, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ser realista. Eu acho que isso também a gente não pode deixar de negar. Eu acho que tem muita gente trabalhando em favor de atingir essas metas, né? Ou atingir o objetivo em si, que é o maior, né? De criar comunidades sustentáveis. Mas a gente não pode desistir, não pode acreditar que a gente já chegou no meio do caminho e estamos chegando lá. Eu acho que tem muitos pontos. E aí volta de novo o olhar individualizado, né? Cada região, cada cidade, cada comunidade tem que olhar, porque a gente supera ali, então, acho que são 11, mais os quebradinhos ali, A, B e C, mas dentro das metas ali, já cumpri, vou para a próxima, a gente tem que continuar. Tem situações que necessitam muito mais do envolvimento de todos e tem outras que estão muito na mão do poder público, né? Então, acho que o poder público tem que voltar. E aí a gente volta no nosso papel como cidadão, né? Eleições municipais esse ano, e a gente tem essa questão dos riscos das políticas públicas. Então, nós temos que buscar aqueles profissionais, aqueles servidores, futuros servidores públicos, no sentido de que vão nos representar dentro disso, num olhar de que realmente estão com esse foco. O desenvolvimento econômico é importante, ele vai dar toda a questão do todo, mas a gente tem pautas já assinadas e com metas já há muito tempo. Então, acho que hoje, como cidadão, a gente tem que cobrar sempre, mas fazer a nossa parte em termos de políticas, de empresas, de organização, para que a gente busque. Acho que a gente tem questões caras no sentido de infraestrutura e tem outras que estão relativas ao nosso comportamento, à nossa forma de entender. Então, o surgimento, né, o atingimento da meta da comunidade sustentável, inclusiva, resiliente, etc., na verdade, ela passa desde do investimento em educação, para que a gente aprenda a conviver, incluir as pessoas e olhar, até a questão de recursos financeiros para fazer investimento em infraestrutura. Então, não estamos perto, mas não vamos nos desanimar, né? A plataforma, a gente conversa isso há 10 anos e chama todos os atores justamente para que a gente possa buscar soluções, porque às vezes a gente está fazendo um caminho muito longo. Será que não tem, fazendo um caminho muito longo, será que a gente não tem algo mais curto, uma nova tecnologia, uma nova solução, um case que realmente a cidade X fez e ela pulou várias etapas, mas na verdade ela pulou burocracia? Então, infelizmente, eu acredito e visualizo que muitos lugares, principalmente em nível Brasil, ainda estão distantes, mas nós temos muita gente caminhando para isso. E aí acho que a união, né, é um clichê da união faz a força, mas realmente a gente tem muita gente envolvida para isso acontecer. Que foi o que você disse, né, que é uma característica do Brasil, essa colaboração. Chegou 2030, o que vai acontecer? Né? ODS 11, vamos ter países ali que chegaram, que não chegaram. O que acontece a partir desse momento? O que pode acontecer? Bom, já uns anos antes de 2030, a gente já vai ver uma mobilização para uma nova agenda, né? Então vai ter consultas, vai ter reuniões, eventos, congressos, em que vai se definir outra agenda, que vai ter outro nome, né? E então o trabalho vai ser de coletar lições, né? Aprendizados desses 15 anos né, de ter definido uma agenda e ter chegado mais ou menos, né, aos objetivos, né, de ter alcançado alguns sim, outros não tanto, né. Então o Brasil vai ter que fazer essa conta, né, vai ter que fazer essa reflexão coletiva,
se debate o que deu errado, o que a gente aprendeu no erro, né? Porque o erro é um aprendizado, né? Então, e aí, em 2030, se reunirão de novo os, né, representantes de 193 países da ONU e definirão uma nova agenda, né, talvez mais realista, ou já pegando os aprendizados, já colocando nessa agenda, nos indicadores, nas metas, de uma forma mais contextualizada. Isso é importante, né? Aprendizado é o que não vai faltar. Jorge, muito obrigado. Obrigado por trazer esse assunto, ele é muito importante de novo, né? Eu sempre falo isso, quando a gente menciona ODS, pode parecer algo muito técnico, mas não é. Ficou muito claro aqui que diz respeito a todos os agentes de uma sociedade. Então, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. E eu sei que o seu trabalho não é fácil, não, principalmente nesse papel de coordenação. E William, assim, muito obrigado, você aportou muitas provocações, principalmente nessa junção de experiências que eu gostei muito, né? Inteligência de mercado, geografia, mas principalmente um olhar de novo, de que a gente tem que tudo que a gente for fazer tem que ser com muito propósito, não é fazer por fazer ou para alterar a meta. Então, obrigado de novo, viu? Imagina, eu que agradeço, as discussões continuam, né? A gente está sempre disponível aí, a plataforma também, para que a gente possa continuar discutindo e vendo as soluções para que a gente coloque em prática, né? Acho que o objetivo é sempre aplicar. Discutir é bom, né? A gente está sempre discutindo e criando coisas, desde problemáticas a pensando em soluções, e a gente quer que todo mundo possa utilizar isso para colocar em prática e melhorar ainda e subir um degrauzinho ali em relação ao desenvolvimento das cidades. É isso, as discussões continuam, a Habitability está aqui para isso, exatamente para fomentar esse espaço. Obrigado pela presença em mais um episódio, falamos sobre ODS 11, cidades resilientes, sustentáveis, né, todo o contexto dos assentamentos humanos, e a gente volta de novo falando sobre tecnologia, inovação, mas sempre colocando o humano, o habitat no centro. Até o próximo episódio, pessoal. O podcast Habitability é oferecido pela MRV & Co., uma plataforma habitacional com soluções de moradia para todas as fases da vida.